Eu volto com a Larissa Rodrigues. Larissa, o nome de Dari Durigan já era bastante falado em Brasília já há várias semanas, desde que o ex-ministro Haddad disse que deixaria o Ministério da Fazenda para participar do processo eleitoral. Como é que a chegada dele foi recebida e quais vão ser as principais tarefas do novo ministro nesse último ano de governo? Eu ia até falar isso com a Lucinda, talvez tivesse, claro que as coisas não estão sempre perfeitas no Brasil, mas não tinha guerra, né? Agora com a guerra e a necessidade de novas medidas, como a própria Lucinda colocou, os novos desafios, como será que Durigan vai sair nisso, hein, Larissa? É bom ter a sua visão também. Márcio, você despediu da Lucinda, mas eu pedi para trazer ela de volta, porque eu vou falar de um assunto que ela, melhor do que ninguém, obviamente, pode me ajudar aqui, porque eu trago muito mais a questão política e o que estão esperando. E vocês falavam da reforma tributária, eu até gritei aqui do cantinho que era essa reforma, porque esse é um detalhe muito importante que eu ouvi hoje ali de políticos ligados a grandes áreas da economia brasileira ou que representam ali no Congresso Nacional algum tipo de grande mercado, também do mercado em si, quando a gente fala do mercado como se fosse um ente apenas, mas do mercado financeiro do Brasil, é de que Dario, com finalzinho de governo, sem essa visão política ou essa pendência para o fazer política que o ministro Haddad tinha ou tem, né? A gente não vai falar tinha até que ele deixe de fato o cargo, mas que ele consiga dar andamento a alguns detalhes muito importantes da regulamentação da reforma tributária. Tem dois detalhes que eu queria chamar a atenção, que eu estive conversando com algumas fontes em Brasília antes de chegar aqui em São Paulo. Primeiro, há uma preocupação muito grande daqueles setores que vão pagar o chamado imposto do pecado. Lembrando, então, porque tem tempo que a gente não fala de reforma tributária, até porque o Brasil não nos permite que uma coisa vai atropelando a outra, mas que é aquela sobretaxação de alguns setores da economia que são considerados prejudiciais para a saúde de nós, população, ou mesmo para o meio ambiente. Em especial, eu queria destacar aqui, o setor de bebidas açucaradas, isso entre os refrigerantes, os sucos ali de latinha e de caixinha, e em especial ainda mais as cervejas. O pessoal do setor das cervejas está muito preocupado no sentido de que eles já entenderam que vão ter que pagar essa sobretaxação, já está precificado, né? Está na reforma tributária, mas há uma expectativa de se mandar um projeto de lei para regulamentar essa sobretaxação. O que isso significa? Que eles não sabem o quanto a mais vão pagar. E antes com a Haddad, o que se ouvia é que esse projeto que vai ser enviado pelo Executivo só chegaria depois da eleição, sendo que ele vai entrar em vigor no dia 1 do ano que vem. Vai me corrigindo aí, Lucinda, se eu falar alguma data errada, mas eu acho que não, porque eu acompanhei muito de perto isso lá em Brasília. Então, eles estão reclamando muito no sentido de que a gente sabe que vai pagar mais, mas se ficar para depois da eleição, como que a gente vai se organizar financeiramente, organizar, né, sempre no final do ano as empresas fazem, na expectativa do ano seguinte. Então, estão cobrando e haveria uma promessa de Dario dar andamento nisso quase que de imediato, diferente da visão que era de Haddad de deixar para depois das eleições. A própria CBS também ainda precisa ser enviado um projeto para regulamentar, para saber quanto que essa alíquota vai ficar, se 26, se 28, e que isso precisaria ser decidido antes mesmo do imposto do pecado. Então, está todo mundo numa correria, querendo informações de como vai ser o pagamento do ano que vem, e com Haddad isso ainda não andou, pelo menos nesse ano. Relatora Lucinda, algum complemento? Eu diria que esse ano há uma preocupação muito grande do Congresso estar mobilizado com outros temas e que assuntos tão importantes quanto esse ou a substituição ali das cadeiras dos dois diretores do Banco Central e outros temas mais de cunho econômico acabem ficando em segundo plano. Eu sinto que o ambiente é de preocupação exatamente com isso, com o fato de que temas como a gente está discutindo aqui, Banco Master, e agora essa crise do petróleo, acabem roubando um pouco da energia para que essa agenda avance. No mercado financeiro, Larissa, a aposta é que essas agendas têm pouca chance de avançar este ano, assim, a conferir, mas não há uma aposta de que realmente essas decisões sejam tomadas tão brevemente.